Olá, Sara. Alô, Marta. Que tal? Olá a Tudo bem? todos. Tudo e por aí também? Também, também, cá estamos. Mais aqui um live contigo. Sim, Nós realmente, tu sabes que confiamos muito na tua opinião. Tenho a certeza que realmente quem veio também por ti para assistir a este direto sabe com o que contar. E nós desta vez escolhemos aqui o tema de manchas porque é, é um tema um bocado difícil porque, primeiro que tudo, são coisas muito difíceis de tratar, as expectativas às vezes também não estão ajustadas. E por isso, contamos aqui contigo hoje para tirar algumas dúvidas, desmistificar aqui alguns assuntos. Marta, se calhar comecemos por tentar perceber que tipo de manchas então é que existem. sim, tu falaste de expectativas ajustadas, já houve aqui alguém que perguntou se íamos falar de melasma e esse é um dos tipos de mancha. É aquele para o qual temos que ter as expectativas mais ajustadas, porque dependendo do estadio em que o melasma se encontra, pode ser possível reduzir muito o aspecto, nunca eliminar, porque ele vai voltar sempre. Tem aqui uma componente genética, uma componente hormonal e uma componente inflamatória muito grandes e que são pessoais. Portanto, nós, enquanto formos a mesma pessoa, o melasma vai sempre ter tendência a aparecer. Há cosméticos que, numa fase muito inicial, e não é para todas as pessoas, podem reduzir bastante a aparência do melasma, mas quando o melasma já é muito profundo, ou quando há mesmo uma profissão em que a pessoa tem de se expor ao sol, não consegue evitar isso. Quando a pessoa vive, por exemplo, no Brasil, não é? Quer dizer, alguém que viva num estado da Amazónia vai ter uma imensa dificuldade em proteger-se do sol, por muito protetor que use, é quase impossível ter aqui uma proteção total, até porque também sabemos que o calor tem este impacto. E, portanto, melasma, nós vamos, sempre que falamos de melasma, eu vou reiterar isso, vou ser muito insistente nisto, mas começamos já pelo elefante na sala, dizendo que sim, há cosméticos, há ingredientes que podem reduzir a aparência das manchas de melasma numa fase inicial, mas não vão curar. Nenhum produto tópico, nem nenhum produto não tópico vai curar o melasma, quanto mais um produto tópico. Claro, claro. É isso mesmo. E também é por isso que contamos aqui contigo, porque uh, tu geres bem aqui as expectativas, porque às vezes fica difícil de perceber, porque há muitas respostas, há muitos estudos, ok? Muitas marcas e muita publicidade de que perca as suas manchas em 7 dias ou 10 dias, não é? E nós vemos a televisão e aquilo de repente na televisão desaparece a mancha. E pode ser difícil para quem tem realmente assim um estado já tão instalado de manchas, como por exemplo, lá está o melasma, pode ser difícil mesmo para a autoestima dessas Claro. pessoas tentar pensar, mas se isto existe, eu testei, porque é que não funciona comigo, não é? Como é que diminui em 7 dias e comigo não resulta, o porquê? Não há nada de errado com essa pessoa. De facto, muitas vezes, e é uma coisa que eu critico muito nas marcas, fala-se em reduzir as manchas e eu pergunto sempre que manchas? Porque é muito diferente. E passando agora para um segundo tipo de manchas, temos, por exemplo, os lentigos solares. E os lentigos solares são manchas que surgem, normalmente também se chamam lentigos senis, não porque apareçam só em pessoas senis, ou porque não é um termo muito simpático, mas Certo. porque tendem a aparecer a partir dos 20 e muitos, no mínimo 30 anos, mas podem aparecer nos 20. Aliás, eu já tenho um lentigo que eu suspeito que foi desde que comecei a conduzir, porque é do lado exato Curioso, pois. do vidro, embora use protetor solar diariamente e não tenho tendência assim muito grande para manchas, tenho uma pele bastante clara. E os lentigos são manchas, ao contrário do melasma, eu não expliquei há pouco, mas o melasma normalmente são manchas mais simétricas, ou seja, aparecem aqui e aqui, ou aqui, aqui dos dois lados, podem também afetar, por vezes, o nariz, às vezes também o queixo, muito também aqui o buço, mas não aparecem mesmo só de um lado. Os lentigos normalmente aparecem ou uma pinta aqui, podem ter
2 milímetros, até 5 milímetros, às vezes 1 centímetro de diâmetro, mas já não é tão comum. Aparecem também nas mãos, aqui no decote também por vezes. E são manchas que, ao contrário do melasma, não são crónicas. O que eu quero dizer com isto? Dificilmente vão desaparecer totalmente com cosméticos, mas com outros tratamentos mais invasivos podem mesmo desaparecer. E no caso dos lentigos, nós conseguimos ter resultados um pouco melhores com cosméticos, mas também lá está numa fase inicial. Sempre numa fase inicial e sempre com a ajuda do protetor solar. Se falarmos, por exemplo, de sardas, podemos aclará-las significativamente até usando só protetor solar. Aliás, qualquer tipo de mancha pode... Ou seja, a partir do momento em que a pele, se a mancha não for muito profunda, e a partir do momento em que a pele se renova naturalmente, se nós usarmos protetor e nos protegermos do sol e não tivermos esta componente hormonal muito forte ou componente inflamatória, a pele que está pigmentada acabará por ser eliminada. Pode ficar sempre um resíduo de pigmento mais profundo, mas ela vai acabar por ser eliminada. O que é que acontece? Dificilmente nós conseguimos garantir que vamos ter estas condições de proteção quase total. E por outro lado, nem todas as manchas são superficiais e por isso há alguma parte de pigmento como que verte para as zonas da pele da derme, essa sim não é renovada. E portanto temos aqui que gerir as duas coisas. No caso dos lentigos é possível até algum ponto fazer isto. No caso das sardas já não, e no melasma também partilha quando já é muito avançada esta questão de ser muito profundo. E as sardas podem ser muito aclaradas, então com proteção solar, também com alguns despigmentantes, mas dificilmente serão eliminadas. E estas são assim os 3 tipos principais de manchas, os mais comuns. Depois há uma série de patologias, há manchas que até aparecem pela toma de medicamentos, é aqui um tema muito abrangente. Também se fala às vezes de manchas da gravidez, mas manchas da gravidez é melasma, portanto é a mesma coisa. Embora pensamos que se apareceram na gravidez, a priori também são recentes, portanto poderemos tratar. Está aqui também agora a Giana a perguntar da depilação. Sim, depilação a laser pode agravar o melasma, até porque tenderá aqui o calor a também explotar-se, se já houver uma tendência. Uma mancha pequenina que aparece de repente tenderá a ser um lentigo, se for simétrica, se for pequenina, se aparecer só de um lado do rosto, poderá ser um lentigo, mas aqui há que ter sempre aqui um diagnóstico médico. Nós estamos aqui a falar muito superficialmente, estamos aqui a falar mesmo por hipóteses. Claro. Outra coisa que eu gostaria de realçar, há bocado estava a falar e agora esqueci-me, avança que pode ser que me vá lembrando. Marta, também um tema que também abordaram muito quando nós pusemos aqui que íamos fazer este live, são as manchas também que vemos tendo, pessoas que até nem têm, não são muito propensas a manchas, mas que ficam com muitas marcas, por exemplo, do acne. As manchas que ficam no acne, no pós-acne. Realmente é uma situação muito, muito regular. Sim, e tu agora falaste disso e eu lembrei-me do que eu queria dizer. Bingo! Vês? Estamos aqui a pronto, puxar. São muitos anos a trabalhar, nós trabalhámos juntas 2 anos, portanto já temos É aqui verdade, uma relação eu já leio a frente tua a frente. mente. Temos aqui uma relação quase telepática. E é verdade, Sara, o acne também, aliás, eu falei há pouco de inflamação para o melasma e o mesmo se aplica ao acne, mas dependerá de pessoa para pessoa. E tal como no melasma, tal como no acne, a única exceção ao que eu vou dizer são mesmo as sardas. As manchas tendem a aparecer mais para pessoas que nós dizemos que têm competência para pigmentar. Ou seja, pessoas que normalmente não têm uma pele muito clara, não são também necessariamente pessoas que têm uma pele escura, atenção. Mas eu diria pessoas que são, nós chamamos morninhas, ok? Não precisam de ser não precisam de ter ascendência africana ou do sudeste asiático, sendo que pessoas de ascendência africana, sudeste asiático e muitas vezes há estas misturas culturais no Brasil tendem a ter manchas com mais frequência, nomeadamente o melasma, mas basta uma pessoa que até nem tenha assim nenhuma ascendência conhecida dessas origens, se tiver a pele um bocadinho mais morninha, quer dizer que a sua pele tem mais predisposição para fazer pigmento e para exibir esse pigmento. Estou eu aqui, não
precisas de ir mais longe, Marta. Eu estou aqui Exatamente. e eu Não tenho, és por uma pessoa exemplo, que nós digamos que seja, não és branquice, não és tão branca como eu, sim, mas também não és muito morena. Portanto, basta esta diferença, estão a ver entre nós as duas, para a Sara ser muito mais competente para pigmentar do que eu e perante qualquer situação inflamatória, nomeadamente uma lesão acneica e uma lesão acneica mal curada, ou seja, que é muitas vezes, por vezes é espremida, às vezes sem querer a pessoa está a coçar e rebenta a borbulha e às tantas não controla ali a inflamação e que gera ali uma inflamação latente, portanto, tudo isto, uma pessoa competente para pigmentar, vai gerar uma mancha. E eu falei da exceção das sardas, porque de facto as sardas são o caso em que a pessoa, sendo quanto mais clara é, estou generalizando, mais tendência terá para ter sardas, e até em várias zonas do corpo. Seria aqui a exceção. Os outros tipos de manchas de que falámos, não estou a falar de todos os tipos de manchas do mundo, ok? Estamos aqui a claro. falar de melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória e mesmo até os lentigos. Se a pessoa tem mais competência para pigmentar, se a pessoa de si já produz mais melanina, esses melanócitos não são em maior número, mas são muito mais hiperativos e vão reagir a qualquer estímulo que fomente essa pigmentação de uma forma muito mais exuberante que uma pessoa clarinha, que tem as suas sardas, mas não passa muito daí. Muito bem, Marta. Uma forma muito simples aqui de explicar. Eu agora, eu sei que tu estás sempre muito dentro das tendências, vais acompanhando muito os temas do momento, às vezes assim um tema que gera assim um buzz, tu estás sempre lá. Queria aqui falar contigo então se calhar de ingredientes. Ingredientes-chave no tratamento de manchas. Se calhar existem ingredientes que já são usados há muito tempo, que já são já muito estudados e já aplicados. Há também ingredientes novos que estejam a aparecer para manchas? E sim, ingredientes novos há. De facto, há um ingrediente novíssimo, eu digo novíssimo, já tem 2, 3 anos, mas isto em anos de cosmética foi ontem. Portanto, Exatamente. é novíssimo. Que é um ingrediente que é patenteado pela Beiersdorf, que é a empresa que detém a La Prairie, a Nivea e a Eucerin. Portanto, encontra-se apenas nestes produtos porque é patenteado por esta empresa, Uhum. que é o tiamidol. E é um ingrediente que ele é um derivado do resorcinol, quimicamente, e eu estou a dizer isto, parece que não interessa para nada, mas estes ingredientes já existiam. Tínhamos muitas vezes o butil resorcinol, o hexil resorcinol, o benzil resorcinol, o butil era o mais forte, e agora temos este novo ingrediente que eu sim desenvolveu e patenteou e que é mais potente que qualquer um deles, com uma tolerância da pele bastante aceitável. Que estes também tinham, mas este mantém. Embora do que eu sei, a marca, sempre que usamos estes produtos, a marca recomenda usar no máximo 2 produtos por dia que tenham este ingrediente, mas é questão também de quando sempre que compram um produto devem ler o modo de utilização na rotulagem, portanto, e aqui seria o nosso ingrediente novo. Haverá outros, certamente, mas com este sucesso e com estudos clínicos tão bons, querem melasma, querem hiperpigmentação pós-inflamatória, não trata, mas reduz. É o ingrediente que eu diria aqui a novidade. Temos aqui também novos velhos ingredientes, e eu digo isto porque o ácido tranexâmico é um ingrediente que já começou a ser usado em cosmética no início dos anos 2000. Ele atua por um mecanismo um bocadinho diferente de todos os outros ingredientes. Ele vai um pouco bloquear a inflamação que causa a mancha e dessa forma também vai bloquear a pigmentação, a produção de nova melanina. E o ácido tranexâmico era usado sobretudo no Japão, creio que foi a Shiseido, a principal marca, a introduzi-lo na cosmética. A Chanel já desenvolveu um derivado do ácido tranexâmico diferente. Hoje em dia várias marcas usam o ácido tranexâmico per si, que é também usado em medicamentos para travar algumas hemorragias, mas topicamente não terá essa ação a um nível relevante. E o ácido tranexâmico tem aqui um mecanismo adicional de ajudar a promover a hidratação da pele e, portanto, também há marcas que o usam para produtos para pele atópica, como mais um ingrediente na fórmula, e pode ser interessante nesse sentido.
Outros ingredientes que são usados recentemente em cosmética para manchas. Este não é recente de todo, mas eu vou destacá-lo porque ele nos últimos anos passou a estar em todos os produtos para manchas praticamente que eu vejo, que é a niacinamida. A niacinamida já é antiquíssima, usada para reforçar a função de barreira, porque ela promove uma série de lípidos, a produção de uma série de lípidos pela epiderme, como as ceramidas, entre outros. A niacinamida também tem uma modesta ação de redução de rugas, melhoria de firmeza e atua na redução das manchas, não por bloquear a síntese de melanina, mas por impedir que a melanina como que se espalhe dentro das células que a formam. Portanto, nós por este mecanismo podemos ver que a ação dela será muito ligeira. Usar-se um produto anti-manchas que contenha apenas niacinamida vai ser sempre muito redutor. Portanto, ela é usada como coadjuvante de outros ingredientes, como o ácido tranexâmico. Aliás, isto é uma constante nos produtos para manchas. Dificilmente vemos produtos para manchas que têm apenas um ingrediente anti-manchas, porque de facto percebe-se que esta sinergia de ingredientes, uns que bloqueiam a síntese de melanina, os outros que reduzem a inflamação, o outro que reduz aqui um bocadinho a transferência de melanócitos, é muito mais eficaz do que ter só ingredientes ou que vão reduzir a inflamação ou que vão reduzir a síntese. E a niacinamida encaixa aqui um bocadinho neste padrão de coadjuvante. Nossos velhos amigos, são muitos. Na verdade, também o facto de termos que ter vários ingredientes deve-se ao facto de nenhum deles ser muito eficiente. E é muito fácil de perceber porque é que nenhum deles é muito eficiente. Porque se nós já temos melanina formada, dificilmente ela se vai eliminar rápido, a menos que façamos um peeling ou um tratamento mais invasivo, que não é disso que estamos de todo a falar. Os velhos amigos vão ser também estes que vão ajudar a renovar a pele. Portanto, ácido glicólico, lático, málico e tartárico, estes são alfa-hidroxiácidos. São ácidos que vão ajudar a pele, as células superiores da pele, como que a descamar mais rápido, a separarem-se, e portanto o pigmento que já está formado vai sendo eliminado mais rápido. Mas não interferem na produção de melanina. Eles só vão ajudar a que o pigmento a saia mais rápido. Se não usarmos protetor, ou se o estímulo hormonal, ou até o estímulo inflamatório que levou à produção de melanina continuar lá, a mancha também se vai continuar, a melanina continuará a formar-se, portanto o ácido glicólico ou qualquer outro alfa-hidroxiácido pouco fará. Temos também o ácido salicílico, que também pode ajudar neste aspecto e é interessante para pessoas até com pele mais oleosa, porque ele tem mais afinidade para os nossos poros e ajudará nessa questão. Para quem tem pele mais sensível, temos os polihidroxiácidos. Já falámos na nossa live sobre esfoliantes, portanto, gluconolactona, ácido lactobiónico, não é lático, ácido maltobiónico e há outros podem ser utilizados como alternativas que não penetram tanto a pele, que são mais bem toleradas e que estimulam aqui também a sua descamação precoce. E estes são os esfoliantes, é outro mecanismo de atuação. E temos também ingredientes que reduzem a síntese de melanina, como a arbutina. A arbutina é parecida com a hidroquinona, que é um medicamento utilizado, um medicamento de referência utilizado para o tratamento de manchas. Temos também a vitamina C, que não é especialmente eficiente, ela in vitro, ou seja, em células, ela de facto reduz, por um lado, a síntese de radicais livres que oxidam as células e promovem a produção de melanina, também bloqueia a própria enzima, bloqueia a ação da própria enzima que produz a melanina, mas quando vamos ver os resultados na prática, ela sozinha não faz assim nada demais. Portanto, é uma vez mais um ingrediente que é adjuvante. Temos também os retinoides. Ainda não é muito certo que os retinoides bloqueiem a síntese de melanina, há algum burburinho nesse sentido, mas não está estabelecido. Eles também vão atuar aqui por promoção da renovação da pele e talvez por outros mecanismos desconhecidos, são muito usados em produtos anti-manchas. Não sei se te lembras de mais algum, Sara, algum ingrediente que achas que devêssemos acrescentar? Eu acho que conseguiste correr a lista toda, Marta. Assim, dos principais, não é? Haverá muitos. Sim, Eles são extratos de plantas. Certo, certo. Mas assim, os clássicos, realmente acho que não te fugiu nenhum.
Oh, Marta, mas se calhar agora aqui, encaixando aqui nesta tua divulgação aqui de ingredientes, há aqui uma questão que eu acho que também é importante percebermos. Como às vezes as pessoas têm dificuldade em encaixar o produto para anti-manchas na sua rotina, ok? E o facto é que realmente não devemos acumular produtos, não acumular ações. Se calhar, uma vez que tu agora falaste em ingredientes, se calhar fazia sentido agora tentar perceber como é que nós, numa rotina, quem já faça uma rotina, por exemplo, anti-acne, que tenha preocupação com acne ou anti-idade, não é? Que queira sempre já fazer aí uma prevenção de idade, de anti-envelhecimento, como é que nós conseguimos aqui encaixar um cuidado na nossa rotina para a ação de manchas? Então, vai depender muito da tolerância da pele da pessoa em questão e vai depender também se existe prescrição médica. Eu estou a falar disto porque Claro, muitas vezes as pessoas perguntam-nos um produto para as manchas e até já estão a fazer um medicamento. E quando assim é, para já, sempre que há manchas, o melhor é mesmo consultar um dermatologista, claro. não é? Não podendo ou não tendo essa disponibilidade, recorrendo a cosméticos, as expectativas têm que estar sempre muito mais limitadas. Portanto, excluindo quem já faz medicamentos, passando só a quem já faz cosméticos. Vai depender muito da tolerância da pele. Muitas vezes até perguntam que ingredientes é que são incompatíveis de todo. Bem, à partida, nós não conhecemos muitos ingredientes incompatíveis, até porque eles, em teoria, poderão ser incompatíveis entre si, até reagir quimicamente, mas se houver uma forma, por exemplo, de encapsular um deles e o outro ficar separado, isso já não acontece, muitas vezes é isso que se faz. Portanto, estabelecer aqui à partida ingredientes incompatíveis é um pouco difícil. Mas nós sabemos que há ingredientes cuja tolerância pode ser menor, que podem causar irritação com mais frequência. Normalmente são os alfa-hidroxiácidos, especialmente o ácido glicólico e ácido lático, e também os produtos contendo retinol, retinal, outros ingredientes da família dos retinoides em concentrações elevadas. Ou não, porque se juntarmos os dois em concentrações baixas, há algumas pessoas que podem reagir de forma negativa. Portanto, eu diria que se quiserem juntar produtos contendo estes ingredientes, testem primeiro separadamente, se toleram cada um deles, não é? Para começar, e depois se calhar um bocadinho a medo ir misturando e até tentando misturar em horas diferentes do dia, por exemplo, ou em dias alternados. É uma forma também de fazer isto e tentar perceber se realmente é possível, se a pele se sentir irritação ou se sentir picada, descamação excessiva, que já é normal sentir também com estes ingredientes, talvez seja melhor não misturar. Acerca da introdução de produtos anti-manchas na rotina, ora, também depende da rotina que já têm, não é? Tu disseste há pouco que não devemos somar muitos produtos, eu concordo plenamente. Quando nós temos muitos produtos na rotina, temos aqui dois potenciais problemas. A questão da acumulação de ingredientes, às vezes até um produto tem um bocadinho deste ingrediente, o outro tem mais um bocadinho, o outro tem mais um bocadinho e todos, individualmente eles até não nos irritavam a pele, mas todos juntos aquilo torna-se demais, não é? E depois há outra questão, que é a questão, por exemplo, da acumulação de produtos, sobretudo durante o dia, levar ao esfarelamento, não é? Parece que o produto, quando passamos a mão, sai em rolinhos. Sim. E isso é problemático quando estamos a usar protetor solar. Por isso é que eu falei do dia. É problemático à noite, porque se o produto está sem enrolinhos, pelo menos o último está a ficar de fora. E se for um dos mais importantes, já está a sair, não é? Ora, aí está. E se esse produto é o protetor solar, o que isto quer dizer é que aquele rolinho que saiu naquela zona não vai haver proteção. Ora, se nós estamos a falar de manchas, esta proteção é ainda mais importante. Portanto, por todos estes motivos, eu tendo a recomendar rotinas mais minimalistas, sobretudo, lá está, se usam protetor, e se o vosso protetor, e isto tende a acontecer quando não é culpa dos protetores, não é culpa das marcas, porque isto é quase impossível formular um protetor que seja compatível com todos os outros produtos, portanto. E quanto mais camadas de produto acumulamos, mais provável é isto acontecer. Portanto, eu sugiro rotinas minimalistas, em que de manhã podem usar, já excluindo a limpeza, um sérum
e eventualmente um hidratante, até se calhar mais nas zonas secas, se precisarem, e um protetor solar. Se conseguirem usar um protetor solar, encontrar um que dispense o uso hidratante, tanto melhor. E muitas vezes eu até sinto que quando o sérum demora um bocadinho mais a absorver, eu ponho o sérum e até me vou vestir, entretanto fica o sérum a absorver e só depois é que ponho o protetor, para garantir então que quando vou aplicar o protetor tenho a pele sem um resíduo grande de produto e que me permita que o protetor faz uma camada contínua, quando aplicado numa quantidade adequada, porque só um protetor aplicado em quantidade adequada e fazendo uma camada contínua é que é eficaz, senão não é eficaz, porque não protege, vamos ter ali falhas, não é? De zonas em que não temos protetor. E, portanto, isto seria a rotina da manhã. Sérum, hidratante, creme, fluido. Se sentirem que precisam de mais hidratação em zonas da pele que ficam mais secas, como as bochechas, e protetor solar no fim. E depois, se quiserem maquilhar, e que os produtos de maquilhagem têm também atenção a produtos de maquilhagem que não esfarelem protetor, tudo bem. À noite, faria algo semelhante, sérum e hidratante, por exemplo, em que o sérum podia ser anti-manchas, ou o hidratante também podia ser, até podem usar dois produtos da mesma gama, se a gama assim o permitir. Podem complementar ingredientes que não tenham nenhum, usar no outro, e, portanto, fazer aqui uma combinação. Pode ser interessante, tentem ver se os produtos se adaptam, mas mais do que isto, é sempre possível ter uma rotina minimalista se nós escolhemos os produtos adequados, ou seja, há pessoas com uma pele muito seca que por vezes sentem necessidade de acumular. Mas se escolherem, por exemplo, um hidratante para uma pele muito seca, já não vão necessitar disso e podem até usar um sérum um bocadinho mais intensivo e fazer isto desta forma. Ou então, de manhã, também pode ser uma opção, usar um sérum antioxidante. Sobretudo, sérums com vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, vão aumentar a capacidade fotoprotetora do protetor solar. Portanto, também são, há pouco esqueci-me de dizer, mas são ingredientes que são interessantes combinar durante o dia, até no mesmo produto. Portanto, um sérum que tenha vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, estes são testados, mas outros antioxidantes também, que ajudem aqui a melhorar a proteção da pele, a proteção não é natural, porque estamos a acrescentar uma substância, mas que não do protetor, portanto, dar aqui um incremento, sem prejudicar então a camada contínua de protetor, pode ser uma boa opção para não ter aqui que acumular muitos produtos e até ter, se calhar, só com este sérum de manhã e o protetor e um sérum à noite, que nós consigamos tolerar, mas que tenha uma concentração interessante de ingredientes ativos, se calhar até conseguimos ter aqui uma rotina despigmentante que num prazo de nunca em menos de 2 semanas começamos a ver os primeiríssimos resultados, mas 1 mês, 2 meses, aí sim, com o passar do tempo e com a consistência, vamos conseguir ver alguns resultados. Falaste-me aqui especificamente da acne. A acne tem aqui um senão. É que se alguém tem pele acneica, normalmente também tem tendência a ter oleosidade e não gostar de usar muitos produtos. E nesse caso, por que não usar simplesmente um protetor solar para a pele oleosa de manhã, que até vai aqui como que secar a pele, matificar, e um sérum anti-manchas à noite. Porque afinal, se a pele não precisa de produtos extra, porquê é que vai estar a usar mais do que um sérum? Até pode usar, lá está, se tiver muita desidratação na zona das bochechas, ou um creme, ou esse mesmo creme, numa camada muito, muito fina na testa, se também estiver a descamar, no nariz. Mas também podemos aqui dosear a quantidade de produto para tornar o produto mais ou menos hidratante. E até se não houver problemas de hidratação, de manhã um protetor solar, à noite um sérum, e não podia ser mais simples, não é? É verdade. E para mim, por exemplo, que tenho pele oleosa, facilmente ganho brilho. Eu de manhã faço isso. Eu limpo o rosto e depois aplico só um sérum e o protetor solar. E é perfeitamente suficiente para a minha pele. Se calhar Eu no sei. verão até só com protetor até era melhor, não era? Porque Exatamente, exatamente. Também é preciso ir ajustando um bocadinho aqui também as fases durante o ano, porque eu tenho pele oleosa, mas muitas vezes desidratada, que também é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem identificar muito bem. Mas a minha pele oleosa desidrata também muito facilmente, por exemplo, no inverno. Aí sim, faz sentido para mim, se calhar, aplicar um sérum e um hidratante depois, porque realmente há aí uma necessidade extra.
Mas e nem só depois. em todo o rosto, pode ser só lá estar, nas suas vendas. Exatamente, mas é mesmo isso, tem que se ir jogando e tem que se ir adaptando, porque, e cada um é diferente, mas mesmo nós temos dias diferentes, temos fases diferentes ao longo do ano e mesmo o nosso bem-estar, o stress, tudo isso altera tudo. Portanto, ir adaptando, ir sabendo identificar e ir ajustando, acaba por trazer mais benefícios e resultados. É mesmo isso. Muito bem. Marta, aqui este nosso segmento contigo, nós falamos aqui de tendências e também algumas dúvidas. Nós abrimos aqui uma caixa para poderem colocar algumas questões. Eu tenho aqui algumas questões que identifiquei como mais frequentes, ok? E resumi aqui em pouquinhas. Elas são só 4 ou 5, também para não te tirar muito tempo. Mas uma questão que temos: podemos prevenir manchas antes e durante o verão? Sim, prevenir podemos sempre. Agora Devemos também sempre, temos por que tudo bem, não é? podemos também temos que perceber quão disponíveis estamos para nos comprometer às vezes com esta prevenção. E eu digo isto sobretudo para quem tem melasma. Para quem tem melasma, apanhar sol no rosto é um não total. Isto se o vosso objetivo for mesmo que o melasma não apareça de todo, e mesmo assim, se forem para países mais tropicais, vai ser muito difícil conseguir isto. Mas há aqui várias estratégias que nós podemos usar para prevenir as manchas. A primeira é evitar o sol, sempre que possível, sobretudo no rosto. E podemos evitá-lo literalmente, ou seja, não andando ao sol, tentando escolher a sombra tanto quanto possível. Se isso não é opção para vocês, tudo bem, compreendo perfeitamente. E então temos outras opções. Antes sequer de irmos aos cosméticos, podemos pensar em velhos amigos, o chapéu, os óculos de sol. Podemos pensar também em guarda-sóis na praia, por exemplo. São formas de nós estarmos, até se calhar, com o corpo ao sol e com o rosto protegido, e evitarmos aqui a grande foco de mancha. Se isto, paralelamente, isto é o mais importante e o mais eficaz. Com cosméticos, podemos usar protetor solar durante todo o ano, e não porque o pouco sol que apanhamos em casa, se não estivermos próximos de uma janela e se não tivermos melasma, poderá até nem ser muito significativo, sobretudo no inverno, embora ele também passe um pouco pelas janelas. Mas eu gosto, por exemplo, de usar protetor solar diariamente porque eu nem penso nisso, ou seja, eu tenho que usar um hidratante de dia, lavo o rosto, tenho que usar um hidratante. Se o meu hidratante já é o protetor solar, se eu de repente tenho que sair, ou se estou exposta, de repente até vou apetece-me ir para uma esplanada, vou estar exposta, nem estava à espera, e não tenho que pensar nisto, não tenho que. É uma forma de automatizar a rotina. Substituir um hidratante de dia que já usam por um protetor e fica o ano todo protegido. Depois, outra estratégia que nós podemos utilizar é usar sérums durante o dia antioxidantes. Falei-vos daqueles ingredientes vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico, que têm aqui uma ação que incrementa a fotoproteção. E à noite podemos utilizar produtos despigmentantes, sendo que, quando estamos a falar do verão, há alguns ingredientes que não é que sejam proibidos ou que vão de certeza fazer mal, mas podem aumentar um pouco a sensibilidade da pele à exposição solar. E são eles os ácidos esfoliantes, nomeadamente o ácido glicólico, ácido lático, em concentrações elevadas, e o ácido salicílico. Fala-se também do retinol, e eu digo isto muitas vezes, digam-me onde é que está escrito e provado que o retinol torna a pele mais sensível ao sol, porque eu já procurei por todas as palavras-chave possíveis e imaginárias nas bases de dados de literatura científica que tenho acesso e nunca encontrei nenhum artigo, nem um caso de estudo para a amostra que me dissesse, que me explicasse que se mediu numa pessoa e que se provou que aumentava a sensibilidade à exposição solar. Isso acontece com medicamentos retinoides, com o retinol
Eu não conheço, por isso é que eu digo, mostrem-me o estudo, porque se tanta gente diz isso que eu começo a achar que isso foi mesmo feito, eu é que não consigo encontrar em lado absolutamente nenhum e vou tentando. Há pesquisas que eu vou fazer uma vez por ano, assim, alguns mitos, e essa é uma delas. Portanto, aqui, em resumo, evitar o sol de todo, usar velhos amigos, chapéu, óculos de sol, guarda-sol, portanto, é evitar o sol de uma forma um bocadinho mais menos agressiva e, em último caso, usar protetor solar. Eu digo em último caso porque é a terceira medida, não é? Mas protetor solar no dia a dia não fará mal nenhum, porque não é o uso de protetor solar que é um fator de risco para o déficit de vitamina D, não está descrito. Se tem vitamina D, provavelmente é porque tem uma vida sedentária e não é o protetor solar que vai fazer assim uma diferença significativa. E também cosméticos, serão produtos antioxidantes durante o dia ou produtos despigmentantes também. Alguns podem ser usados de dia e de noite. É aqui uma questão de fazerem uma gestão e adaptar à vossa rotina. Muito bem. Temos aqui já a invejar, temos aqui uma seguidora que inveja já a tua pele e ela queria a receita para, para ter uma pele igual à tua. É protetor solar. Pois, lá está. Ela está, por acaso, eu não tenho tendência para ter manchas, mas tenho muitas sardas. Sim. E as minhas sardas, quando eu não usava protetor solar diariamente, nesta altura do ano eram muitíssimo visíveis. É verdade que eu também estou com luzes, que é algo que torna a pele muito mais bonita, não é? E a minha pele real não é tão luminosa assim como neste momento, porque tenho aqui umas luzes também, porque senão ninguém me via. Mas eu acho que as minhas sardas não desapareceram, ainda consigo ver um pouco, mas quase desapareceram pelo uso contínuo de protetor solar durante muitos anos. E se há um dia que até apanho um bocadinho mais de sol, elas começam logo a ver-se, mas nunca ficam muito aparentes. E é mesmo esse o único segredo. Muito bem, bela receita, simples e eficaz, gosto. Hum, Marta, aqui já falamos aqui um bocadinho, mas se calhar gerir efetivamente as expectativas sobre consigo tratar manchas já instaladas ou mesmo melasma, aqui é mesmo muito necessário ajustar as expectativas, Sim, quer a nível de eficácia como de longevidade de tratamento. sim, Conta-nos. sem dúvida. Como eu já disse, mas nunca é mais repetir, até porque há sempre pessoas novas a entrar, o melasma não se cura, não se trata. Pode-se reduzir um pouco o seu aspecto, a mancha pode ficar um pouco mais clara, mas por vezes, em casos em que o melasma já é muito antigo, quando as manchas são muito profundas, isso não se consegue de todo com produtos cosméticos e é preciso intervenções de um médico ou até de um profissional de estética. Há alguns casos em que também isso é possível. E, portanto, o que podemos fazer com cosméticos é, numa fase muito inicial, reduzir aqui um bocadinho a intensidade da mancha, mas hão de reparar que fica sempre, parece que uma sombra. Ele fica lá sempre minimamente visível e, sobretudo, se virem ao espelho de perto, se calhar de longe as pessoas nem notam tanto, mas fica lá sempre como que uma lembrança do melasma que tivemos. E ao mínimo estímulo, ele vai aparecer, seja um estímulo hormonal, seja o sol, seja até um estímulo inflamatório, por exemplo. Se usarmos produtos que irritam muito a pele, o melasma pode piorar bastante. E às vezes até os cosméticos são um bocadinho contraproducentes nesse sentido. A pessoa vai para esfoliantes muito fortes, ou até para produtos, às vezes até não muito convencionais, e o melasma piora muito porque a pele foi extremamente irritada, tem uma inflamação muito grande e piora. Portanto, melasma é mesmo isso, ajustar as expectativas e se for muito no início, até podemos tentar alguma coisa com cosméticos, se não, eu não recomendo a perder tempo com cosméticos. Vão a um dermatologista que vos dará o tratamento mais eficaz e mais seguro também. Oh, Marta, e também há aqui uma coisa que tu chegaste a dizer durante este direito, que é, tem que haver um compromisso também de Sim, quem toma a decisão de, ok, eu preciso de tratar deste ponto que me deixa tão em baixo ou que mexe tanto com a minha autoestima, eu tenho que realmente abordar aqui as minhas manchas. Tem que haver aí um compromisso mesmo fechado connosco, porque exige tempo, exige dedicação.
desistir está fora de questão, tem que haver consistência, correto? Sim, infelizmente é um fardo que as pessoas com melasma vão ter que escolher lidar ou não, porque há pessoas que assumem eu não estou para isto, não. Incomoda-me, mas é pior para mim estar a ter esta rotina, estar a ter esta preocupação, e tudo bem, cada um sabe de si. Mas efetivamente, se querem que o melasma reduza, e se estão num caso em que isso é possível, vai ter que haver aqui um compromisso muito grande de evitar o sol ao máximo, de usar protetor solar diariamente, de até muitos dias ter que reaplicar essa proteção. Há até uma forma que é muito usada, até aprendi com uma dermatologista brasileira, porque no Brasil o melasma é um grande assunto, hoje em Portugal é um bocadinho mais recente, que é de manhã, quando aplicamos o protetor, cobrir a zona de melasma. Se nós não vamos ter tempo para reaplicar, se não vamos querer pensar nisso, vamos assumir que vamos cobrir fisicamente aquela zona. Então, além do protetor, usamos uma base de maquilhagem ou um corretor numa camada espessa, que me forma ali uma barreira mesmo física, não só a radiação ultravioleta como a radiação visível, um pó para selar tudo isto, para não ir descamando ao longo do dia, eventualmente reaplicar, este pó também ter algum máximo de proteção solar e até se tivermos que reaplicar, reaplicamos este pó, mas é aqui uma solução há aqui várias soluções que podem simplificar a nossa vida, portanto ter uma rotina diária em que usamos protetor solar como produto absoluto, obrigatório, ajuda estas rotinas, ou então se não quer usar maquilhagem, ter então um ritual de aplicação a meio do dia, ou sempre que sabe que se vai expor, ter sempre um produto na carteira que seja fácil de reaplicar, e depois vai ter mesmo que evitar o sol, muitas vezes vai ter que usar chapéu, é muito incómodo, mas é a realidade, este compromisso tem que existir, ou então temos que ter noção que este compromisso tem que existir para podermos tomar a decisão informada de sim, estou disposta a seguir, ou não, não estou disposta a fazer só metade, e se calhar os resultados vão ficar um bocadinho não tão ideais, mas é o que estou disposta a fazer e tenho que aceitar esta característica minha, que também não tem nada de mal. Portanto, nós somos diferentes. Claro. E nós falamos para quem realmente se incomoda com estas manchas, mas as pessoas não têm que se incomodar também. Portanto, nós falamos como se isto fosse um incómodo, porque a partir de quem está a assistir já assumiu que isto é um incómodo, mas também podemos aceitar que, ok, eu tenho tendência para ter melasma e isto é um grande transtorno para mim, estar a ter estas medidas todas, vou aceitar e vou tentar incorporar isto na minha vida. Muito bem. Aqui uma questão também que nos surge muito e que continuou aqui nesta preparação para o live, continuaram a surgir estas questões, que é manchas durante a gravidez. Ainda existe muitas dúvidas sobre o que usar, o se posso usar e o que devo usar. Eu sei que também a ti te perguntam várias vezes o que usar na gravidez. Qual é aqui a tua sugestão? Então, há muito poucas coisas que nós sabemos que nós temos testadas especificamente durante a gravidez. Aquilo que nós temos muitas vezes são estudos que avaliaram pessoas até há uns anos atrás, quando não sequer se falava disto, sabia-se que elas usavam estes produtos, ou seja, não é ético eu estar a sujeitar grávidas a usar um produto para saber se ele faz mal ou não. Isto seria aqui a forma melhor de saber se fazia mal ou não. É fazer estes estudos em que nós, de forma assumida, damos a um grupo de pessoas aquilo que nós achamos que vai dar uma resposta, ou outra damos um placebo e percebemos aqui se há diferenças. Isto não é ético se nós suspeitamos que faz mal, menos ainda que faz mal a uma grávida que tem um feto que não tem culpa nenhuma, não é, disto. E, portanto, aquilo que se faz é observar pessoas que voluntariamente usaram estes produtos. Os poucos estudos que existem não parecem apontar assim nenhuma bandeira vermelha, nenhum ingrediente. Nós, por excesso de zelo, muitas vezes é comunicado que grávidas não devem usar produtos com retinol e retinoides. É verdade que nós consumimos retinol e retinoides na nossa alimentação. Quando comemos pimentos, laranjas, kiwis, estamos a consumir estes retinoides muitas vezes nestes alimentos, que em pequenas quantidades vão aqui aumentar a nossa
ingestão destes ingredientes. Mas é também por causa desta, quando se faz a análise de segurança dos ingredientes, tem-se em consideração esta exposição acumulada e considera-se que pode eventualmente, algumas pessoas consideram, porque também não é muito consensual na comunidade científica, que pode constituir um risco e, portanto, não se recomenda o uso destes ingredientes durante a gravidez, retinol e retinoides. Fora isso, as questões que se põem são de tolerância, ou seja, há pessoas que relatam que durante a gravidez ficam com a pele mais sensível. E a essas pessoas, então, talvez não se recomende iniciar produtos contendo ácido glicólico em elevadas concentrações ou ácido salicílico durante a gravidez. Se já o usam e toleram, não. Deixar de usar também não me parece aqui que faça muito sentido. Mas começar a usar, se calhar, pensar 2 vezes ou fazer uma introdução muito lenta, poderia ser aqui uma boa opção. Há várias marcas também que já anunciam que os seus produtos são próprios, que são seguros para usar por grávidas. Aqui um bocadinho um selo de confiança, a marca, é um compromisso que a marca assume com as suas consumidoras. Mas o estado é este, não se sabe muito bem, por um bocadinho por precaução, excesso de zelo, desaconselha-se retinol, retinal e outros retinoides, e o resto é ir testando, sempre que se inicia um produto, se calhar quando grávida iniciar a medo, porque em algumas pessoas aqui as alterações hormonais podem predispor a uma maior tendência para a irritação. Muito bem. Marta, só aqui um último tema, uma última questão que também é muito recorrente, que já falámos aqui, que são as manchas de acne. Realmente, sendo situações assim pontuais, dependendo aqui de estados, às vezes uma época mais de stress ou uma alimentação menos cuidada, como é que nós conseguimos prevenir ou então já tratar as manchas que podem efetivamente ficar assim após um estado inflamatório como o acne? Sim, estas manchas tendem a surgir, como dissemos no início, em pessoas um bocadinho mais morenas, cuja pele pigmenta com mais facilidade, e começa aqui por prevenir que as borbulhas se formem, isto acontece com borbulhas sobretudo, tentar aqui dentro do possível ter uma rotina que já inclua produtos, quer de limpeza, quer de hidratação, que reduzam aqui a incidência de hidratação, sérum, que reduzam aqui o número de borbulhas que aparecem. A proteção solar também vai ser importante, porque lá está, é o estímulo da exposição solar que leva, com conjunto com a inflamação, a que essa melanina se forme. E depois é possível, se já se formou a borbulha, se a borbulha até foi espremida, é possível para já. Há produtos que como que sugam o pus, não é, da Sim. borbulha e impedem que ela rebente. Ou até, quanto mais não seja, protegem a borbulha de que nós vamos lá e até o conteúdo acaba por ser reabsorvido pela pele e não há aquela lesão inflamatória mais exuberante, uma ferida, no fundo, que é o que vai com mais frequência pigmentar. Isto é, antes da borbulha sequer rebentar. Se a borbulha já rebentou, vamos tratá-la como se fosse uma ferida, uma pequena ferida, vamos deixá-la fechar. Quando ela fecha, usar um produto cicatrizante, por exemplo, em quantidades pequenas, não é? Estamos a falar de uma pele acneica, estes produtos tendem a ser gordos, mas uma pequena camada de um cicatrizante para que a pele cicatrize da melhor forma, e isto aqui vai ajudar a limitar a inflamação, e, no fim, e tudo isto acompanhado por protetor solar durante o dia, podemos reduzir aqui um bocadinho a duração da inflamação e podemos reduzir a probabilidade da pele pigmentar. Se a pele já pigmentou, então podemos iniciar um produto anti-manchas, sendo que há produtos mais ou menos direcionados para este tipo de mancha. Também é questão de depois procurarem a alternativa mais adequada para esta finalidade. Muito bem, Marta, belíssimo direto aqui contigo. Gostei muito também. Também tivemos aqui presente, por exemplo, a Miss Curly, que deu-te aqui um alto elogio de referência em Portugal da pele, e eu tenho que concordar, é mesmo verdade. Para quem te segue, realmente sabe que pode contar aqui com verdades. Também é muito importante nesta área existirem verdades, porque
as expectativas são imensas, as respostas são imensas, mas realmente a verdade no mundo da cosmética é muito importante para ajustar aqui todas as nossas expectativas e contribuir, no fundo, para o sucesso de todas estas decisões que tomemos de tratar de nós, seja anti-envelhecimento, seja anti-acne, manchas. Por isso, Marta, obrigada. É sempre E uma obrigada eu honra, pelo convite. querida. Marta, tudo de bom. Obrigada a todos que tiveram um tempinho e que o dedicaram aqui a nós. Marta, vamos ver se marcamos então outro tema, porque há sempre dúvidas e todos gostam de te ouvir. Obrigada. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada a quem esteve presente e obrigada a ti, Sara. Muitas saudades tuas, mas vamos falando. É isso, vamos falando, vamos falando. Marta, obrigada, obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Até breve. Obrigada a todos. Obrigada.